Vamos definir agora o conceito de função injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Seja f de AB uma função, dizemos que f é injetiva se tivermos satisfeita a seguinte condição. Para todo x1 e x2 no domínio da função f, f de x1 igual a f de x2 implica que x1 é igual a x2. O que essa relação ela nos diz? Aqui, a condição de injetividade nos diz que se você tiver dois valores x1 e x2 no domínio da f que tenham a mesma imagem, é porque esses dois valores, na verdade, são iguais. Ou seja, em outras palavras, se x1 é diferente de x2, então as imagens respectivas são distintas. Então, se x1 e x2 no domínio da função f são dois valores distintos, se a função f é injetiva, então as imagens respectivas, f de x1 e f de x2, são distintas. É importante notar que esses dois enunciados que estão aqui, eles são equivalentes. Ou seja, logicamente, afirmar que f de x1 igual a f de x2 implica que x1 é x2, é o mesmo enunciado escrito dessa forma aqui, ou seja, x1 diferente de x2 implica f de x1 diferente de f de x2. Então, o que a gente está observando aqui é que a condição de uma função ser injetiva, ela obriga que a valores distintos do domínio tenhamos valores distintos da imagem. Então, por exemplo, uma possível forma para uma função injetiva, olhando o gráfico, seria algo desse tipo aqui. Ou aqui a gente observa pelo desenho que quaisquer dois valores x1 e x2 distinto, temos associado imagens que são distintas. O mesmo se verifica nesse gráfico aqui. x1 diferente de x2, f de x1 diferente de f de x2. x1 diferente de x2, f de x1 e f de x2 são valores distintos. Isso aqui já não constitui uma função injetiva. Se você considerar um x1 aqui e um x2 aqui, de tal forma que eles estão aqui representando a mesma imagem. Então você vê que
x1 é diferente de x2, mas eles têm associado a mesma imagem. Uma função que tenha isso por gráfico, ela não é injetiva, pois x1 é diferente de x2 e, nesse caso, f de x1 é igual a f de x2, ou seja, não se tem verificado essa condição. Para que você mostre que uma função não é injetiva, basta então você encontrar dois valores distintos que deem imagens iguais. Então, esse exemplo aqui f não é injetiva, ou seja, a função f que tem essa curva como gráfico não é uma função injetiva. Aqui f é injetiva e aqui f também é injetiva. Então é fácil a gente perceber quando uma função é injetiva se nós temos o gráfico da função, porque a condição de injetividade ela pode ser vista da seguinte forma: qualquer reta horizontal que você considerar, ela, se interceptar o gráfico da função f em apenas um ponto, então você tem a função como injetiva, ou seja, para todos os pontos do domínio da f, você constrói o gráfico da função e analisa se as retas horizontais cortam esse gráfico em apenas um ponto. Então você vê isso claramente nesse gráfico aqui, que representa a função injetiva, bem como nesse outro gráfico aqui. Retas horizontais cortam o gráfico em apenas um ponto. Nesse outro gráfico, representado nessa figura, isso já não ocorre. Na verdade, nesse exemplo, há várias retas que cortam o gráfico da função em mais de um ponto. Por isso, ela não é injetiva nesse caso. A gente ainda poderia considerar um exemplo desse tipo aqui. Você vê que tem uma faixa onde até a função se mostra injetiva. Só que começam a haver outras faixas em que ela já não é injetiva. Por exemplo, aqui uma reta horizontal cortaria o gráfico da função em mais de um ponto. Aqui, nessa faixa situada aqui próximo aos valores negativos, ela até seria injetiva, mas não seria injetiva em todos os outros intervalos. Aqui, por exemplo, também já não seria. Então, aqui a gente tem um outro exemplo de f não sendo injetiva. Exemplo. Seja f definida sobre o intervalo 0, 1, assumindo valores reais, cuja regra é f de x igual a x2. Vamos usar a definição para analisar se ela é injetiva ou não. Então aqui, vamos aplicar esse primeiro critério. Sejam x1 e x2 valores arbitrários no domínio da função f. E vamos supor que f de x1 seja igual a f de x2. Mas f de x1, por definição, é x1 ao quadrado, f de x2 é x2 ao quadrado. E essa equação implica que x1 é mais x2 ou menos x2. Mas x1 pertence ao intervalo fechado 0 e 1. Então aqui a gente pode afirmar que x1 é positivo.
Também x2, pertencendo ao intervalo fechado 0, 1, nos diz que x2 é positivo. Ora, se x1 é positivo e x2 é positivo, dessas duas soluções que a gente encontra aqui, x1 igual a mais x2 e x1 igual a menos x2, apenas essa primeira ela serve, pois considerando x1 igual a menos x2, a gente teria uma contradição, pois x2 sendo positivo, então menos x2 seria negativo. Ora, x1 sendo igual a menos x2, que seria essa segunda condição aqui, nos daria que x1 seria negativo, mas isso aqui contraria o fato de que x1 é positivo. Então, a condição f de x1 igual a f de x2 determina que x1 é igual a x2, ou seja, daqui a gente pode tirar que f é injetiva. Observe que quando a gente está aplicando esse critério aqui, nós assumimos um x1 e x2 genéricos no domínio. Se eles são números genéricos, arbitrários, então ele vale para todo valor x1 e x2 no domínio da f, ou seja, a gente considera dois valores arbitrários no domínio e impõe que f de x1 é igual a f de x2. Como consequência, nós obtivemos que x1 é igual a x2 e, por definição, isso caracteriza a f como injetiva. Consideremos f definida em R e assumindo valores reais, definida pela regra f de x igual a x2. Essa função é muito parecida com a anterior, tem a mesma regra, mas o domínio aqui não é mais o intervalo fechado 0 e 1. Vamos verificar se essa função é ou não injetiva. Então, a gente considera dois valores arbitrários no domínio da função, agora reais. E vamos supor que f de x1 igual a f de x2. Então, a gente está nessa parte aqui do critério da injetividade. F de x1, x1 ao quadrado, f de x2, x2 ao quadrado. Aqui, mais uma vez, a solução é x1 igual a x2 ou x1 igual a menos x2. Agora, no caso anterior, a gente viu que como x1 e x2 pertenciam ao intervalo fechado 0 e 1, a gente acabava por eliminar essa solução x1 igual a menos x2 e concluímos naquele exemplo que x1 era igual a x2 e, portanto, a f era injetiva. Agora a gente não tem mais essa possibilidade, porque x1 e x2 pertencendo aos reais, eu posso considerar x1 igual a x2 ou x1 igual a menos x2, ou seja, nesse caso, supor que as imagens são iguais não garantem que os valores x1 e x2 são iguais, ou seja, aqui a gente pode então afirmar que f não é injetiva. Uma observação a esta questão. Nessa função f de R em R, tal que f de x é igual a x2, se você suspeita que ela não é injetiva, é possível proceder da seguinte forma.
Aqui, nós temos um critério que garante a injetividade da f. Dados dois valores x1 e x2 arbitrários no domínio da função, assumindo que eles são distintos, isso tem que implicar imagens distintas. Isso aqui verificado para todos os pares de valores distintos no domínio da f, garante que f é injetiva. Então, se nós queremos verificar se uma função não é injetiva, nós estamos pensando na negação dessa condição dada aqui. A negação de uma sentença do tipo para todo x1, x2 pertencente ao domínio da f, x1 diferente de x2 implica que f de x1 é diferente de f de x2, equivale a você encontrar, ou seja, equivale a mostrar que existem x1 e x2 no domínio da f, tal que x1 é diferente de x2 e f de x1 é igual a f de x2. Isso aqui é um critério que, se ocorrer, garante que f não é injetiva. Então, se você suspeita que uma função f não é injetiva, você pode se certificar disso usando esse critério que está aqui. Encontre dois valores no domínio da f, dois valores particulares, ou seja, concretos, exiba dois valores distintos, que no entanto têm a mesma imagem. Essa sentença que está escrita aqui é a negação dessa sentença escrita nessa parte aqui, que dá a definição de injetividade. Então, a negação de para todo x1 e x2 pertencente ao domínio da f, x1 diferente de x2 implica que f de x1 é diferente de f de x2, equivale logicamente a você considerar esse enunciado, ou seja, existe um x1 e x2 no domínio da f, onde x1 diferente de x2 e f de x1 é igual a f de x2. Então, continuando aqui em cima, vamos tentar encontrar dois valores no domínio da função f, x1 e x2 distintos, tais que eles tenham a mesma imagem. Aqui não é muito difícil a gente exibir esses valores. Por exemplo, se a gente tomar x1 igual a 1 e x2 igual a menos 1, ambos são números reais, então 1 e menos 1 pertencem ao domínio da f, que nesse caso é os reais. E f de x1 nesse caso é f de 1, que é igual a 1 ao quadrado, que dá 1. E o f de x2 é a f de menos 1, que é menos 1 ao quadrado, que dá 1. Ou seja, nós obtemos que f de 1 é igual a f de menos 1. Ou seja, existem x1 e x2, nesse caso 1 e menos 1, no domínio da função f, tais que f de 1 é igual a f de menos 1. Ou seja, dois valores distintos no domínio da f resultaram na mesma imagem. Conclusão, f não é injetiva.